também vai escolher quem comandará a cidade nos próximos 4 anos, ou, claro, se haverá segundo turno também, né? A nossa proposta aqui é conversar sobre como as regras para as candidaturas, assim como a própria conjuntura produzida aí pela pandemia do novo coronavírus, impactaram nos modelos de campanhas. E há sempre aquela preocupação que a disputa seja em pé de igualdade entre os concorrentes, o que acaba gerando um regramento para impedir o abuso econômico, o uso da máquina administrativa, crimes como compras de voto, caixa 2, enfim, temos um arcabouço legal que impacta diretamente no formato das campanhas. E, inclusive, vale ressaltar que os departamentos de comunicação e de TV legislativa da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que estão junto nessa cobertura de 15 horas aqui até o último voto, fizeram diversas alterações no site oficial da casa, buscando justamente promover a isonomia entre os candidatos, visto que grande parte dos vereadores também é candidato à reeleição. E eu estou aqui no estúdio com 2 especialistas para conversar sobre esse assunto tão intrigante e necessário para entendermos como as mensagens dos candidatos chegam, ou chegaram durante essa campanha até a população. Vou começar aqui apresentando a professora de jornalismo Rose Barz, que ocupa o cargo de apoio à gestão da Pró-Reitoria de Graduação lá da PUC Campinas e coordena o escritório de talentos e carreiras de estágio, onde gerencia o programa de estágio da universidade. Aí tem uma vasta experiência na área de comunicação, com ênfase em organização editorial de jornais, atuando com jornalismo, multimídia, comunicação organizacional, história, pesquisa, cidadania e gestão de empresa de comunicação. Rose, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por atender esse nosso convite e a disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Eric. É um prazer estar aqui conversar com vocês sobre esse marco nacional que são as eleições nacionais, as eleições municipais. É uma festa, né? Deveria ser uma festa democrática, né? Mas a gente percebe que com o Covid essa festa está um pouco retraída. Mas a gente conversa daqui a pouco. Tá uma festa mais contida por conta da pandemia, mas também estou aqui no estúdio com o professor Vitor Corte Real, diretor do curso de graduação em Design Digital, docente extensionista também da PUC Campinas e doutor em Ciências de Comunicação pela Universidade de São Paulo, com foco em eleições presidenciais e redes sociais. Também é consultor em comunicação, em marketing digital. Victor, meu amigo, muito obrigado também por nos atender o nosso convite e a disponibilidade aqui em participar desse debate com a gente. Muito bom, Eric. Eu que agradeço o convite, estar aqui ao lado de vocês, comentando um pouco sobre essas eleições tão diferentes, né? Prazer estar aqui na TV Câmara, participando do Parlamento Aberto, tá do lado da professora Rose Barz, que é uma amiga de muito tempo também. Muito bom, espero poder contribuir e dar algumas palavras aí que ajudem a entender um pouco mais esse cenário para a nossa discussão, né? Um cenário tão diferente. Sabe que aqui trazer o Vitor e a Rose, a gente proporcionou um reencontro, porque eles estavam há 8 meses sem se verem, né, enquanto profissionais ali da mesma escola, né, da mesma universidade, e puderam se rever aqui, né, depois aí da quarentena. Muito bacana também proporcionar aí esses reencontros. Bom, mas eu quero começar esse nosso debate aqui passando uma impressão, Vitor e Rose, que não é só minha, não é pessoal, né, apenas minha, porque eu vi outras pessoas falando sobre o aspecto. A própria Rose abriu aqui falando um pouco disso, dessa característica das eleições municipais deste ano, que é o formato da campanha ter tornado o período de busca por votos um pouco mais gelado, mais frio, onde há uma certa falta de ocupação dos espaços públicos, e aí principalmente das ruas, né? Particularmente esse ano temos a pandemia do novo coronavírus e uma tendência das campanhas se estruturarem, né, a partir aí no ambiente digital. Mas, de maneira geral, Rose, como você avalia o clima de campanha que tivemos esse ano e qual o impacto que ele pode ter na disposição do eleitor, né? Começando então aí, Rose, falando com a gente. Olha, essas eleições elas são atípicas, né? As questões das regras eleitorais não alteraram muito em relação às outras eleições municipais que nós tivemos, coibindo abusos, possíveis abusos, né, Eric? Agora, o diferencial realmente é esse distanciamento.
Eu já participei de várias coberturas eleitorais e quando eu digo que era uma festa, e era uma festa mesmo, né? O político, quando estava percorrendo a cidade, ele trazia as pessoas perto de si. Então, eram abraços, eram cumprimentos, né? As pessoas conversavam de perto. Era um momento em que havia muita afinidade entre o candidato e a população. Havia essa aproximação muito juntos, eles estavam sempre muito juntos. Hoje não, hoje a gente viu o distanciamento próprio do coronavírus, né? Próprio dessa pandemia que estamos vivenciando, e as pessoas estão isoladas e tornou a eleição fria, né? Parece que a sensação que eu tenho é que as eleições não pegaram, né? Enquanto que ela teve vida nas redes sociais, ela não teve vida nas ruas. A vida na rua, ela é amena, ela é sem fôlego, né? E nas redes sociais você vê a busca do candidato pelo voto, divulgando o seu vídeo, divulgando o seu panfleto, divulgando programa de partido, campanha, a sua proposta de trabalho, mas não é a mesma coisa. E aí você percebe, então, uma falta de empatia do eleitor com a própria eleição. Não necessariamente o candidato, mas a eleição. Perfeito, Zé. Vitor, como a gente tem interesse maior, a gente, que eu digo profissionais que trabalham, né, na comunicação e, sobretudo, quem trabalha em política, tem interesse maior nas eleições, não só como eleitor, mas também como profissional de comunicação, aqui especificamente da Câmara Pública, né? E eu percebi que a campanha nas ruas ficou muito restrita a basicamente 3 movimentos que eu quero citar para você, que é a entrega de panfletos, que são aqueles bandeiraços, né, em regiões que o pessoal faz mais movimentada, e os adesivos nos carros, né? Você não acha que isso é pouco para incendiar o clima das ruas? E como você acha que esse clima vai impactar nessa disposição do eleitor? É exatamente isso, Eric, o que a Rose também comentou aqui. A gente percebe esse clima mais frio, que na verdade é uma sequência de alguns anos para cá, né? Se a gente for colocar em perspectiva a situação dos eleitores com relação a um distanciamento, sabe, da política em si, um certo desinteresse por conta de escândalos, enfim, cenário de corrupção. Então, a gente acompanha as eleições de uns anos para cá, então isso já vem sendo observado, um distanciamento que vem sendo crescente, abstenções nas eleições, essa questão de pouco se falar nos ambientes onde normalmente a gente discutia mais, dentro da própria universidade, que era um espaço que anteriormente era muito propício para a discussão, né, de questões que envolvem a política, cenário internacional, nacional, regional, local. Então, isso já é de um tempo para cá, essa redução do envolvimento com relação às pessoas em torno da política. Até por conta da democracia, né, vir se estabilizando com o passar do tempo, desde a reabertura democrática, então há um enfraquecimento. A gente percebe isso, inclusive, pelos novos eleitores, jovens de 16, 18 anos também, reduzindo essa quantidade de novos títulos. Então, tudo isso, colocado num cenário ainda de pandemia, fica ainda mais frágil. E aí, como você bem disse, são poucas as movimentações que nós vimos nas ruas. Alguns bandeiraços, algumas carreatas, né, com buzinaço, enfim, questões de... Tudo usando alguma coisa que distancia a pessoa da outra pessoa. Então, nós tivemos carreatas, ou seja, um carro atrás do outro, com as bandeiras para fora, fazendo buzinaço e tal. Foi uma manifestação que a gente viu em alguns casos. A distribuição, como você bem disse, de panfleto, mas sem tanto contato, né? E redes sociais, como a Rose apontou aqui também. Foi um ano muito estranho, tem sido um ano muito estranho para todos nós, e do ponto de vista eleitoral, um desafio a mais para os candidatos, para os seus assessores, para a própria população e como lidar com isso. Como é que faz para um político que não pode abraçar, carregar as crianças, fazer toda aquela aproximação? Famoso corpo a corpo, né? Pois é, ficou diferente. É interessante, a gente vai daqui a pouco chamar o Marcelo Bandeira para ir com o nosso link ao vivo, mas eu queria só reforçar essa conversa, porque eu me lembro lá em 2008, na primeira eleição do presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, se falava com uma certa efusividade em torno das redes sociais, as redes sociais ali
tendo uma influência muito direta no resultado das eleições. Depois vieram até as chamadas lá primaveras árabes, em que toda aquela questão política também foi mobilizada em torno das redes sociais. Mas tudo isso que vocês me colocaram, me parece que a gente entra num dilema, né? Aproveitando esse dilema das redes, né? Mas assim, o dilema qual que é? Há um limite da rede social, né? Sim. A rua é importante. Por que ela é tão importante, Rose? A rua é onde está a vida, né? Onde estão as pessoas. A rua, ela é um canal de comunicação entre um e o outro. E na rua, o político, quando ia para a rua, vamos pegar aí eleições memoráveis de campanhas anteriores, o político fazia o mercado municipal. Né? Em Piracicaba, a tradição é o mercado municipal, é comer o pastel, né? Tomar um café. Comer uma pamonha. Né? Lá em São Paulo é muito comum o pessoal no Mercadão e comer o pão com mortadela, né? Exatamente. Nós não temos mais isso. Então, existe um limite, existe uma redução de número de pessoas. Então, aquela comitiva com cabo eleitoral, com amigos, com famílias, acabou. Por isso que era uma festa. A campanha política sempre foi indicada como uma festa da democracia, em que as pessoas vivenciavam e ali se exaltava a paixão pelo momento de ter o seu candidato sendo eleito, do seu candidato estar te cumprimentando. Então, ele sai do púlpito e desce até onde você está, né? Numa energia de simbiose entre você e o candidato, e aquilo exalta a paixão do ser humano, né? Porque nós somos pessoas apaixonadas pelo outro, né? Então, aquilo deixa uma efervescência. Hoje não, hoje nós não temos. A gente vive momentos de menos encontros, menos abraços ou nenhum abraço. Né? Há 8 meses eu não vi o professor Vitor, eu me dei o prazer de dar um abraço nele. Foi um risco que nós tivemos. O abraço se torna um desafio. Isso foi um risco, mas na campanha política isso não pode existir. Sim, claro. Seria irresponsabilidade do candidato, quem quer que seja, abraçar um eleitor. Né? Então, esse distanciamento é necessário e mostra o respeito do candidato para com o eleitor. Só que isso acontece o quê? A paixão vai apagando, vai se reduzindo, vai eliminando, né? E aí vem a frieza. O sentimento da empatia, ele meio que desaparece. E aí fica realmente muito difícil para o candidato que está acostumado a essa festa. Todos os candidatos aqui da cidade estavam e estão acostumados com essa festa, trabalhar no sentido de conquistar o voto no boca a boca, no trabalho da formiguinha. Né? A gente não tem mais esse, o trabalho da formiguinha está reduzido. Perfeito, Rose. Antes de passar essa mesma pergunta para você, Vitor, eu quero chamar o link nosso lá, que está com o nosso repórter Marcelo Bandeira, né, porque falando, né, em clima aí de questão aguerrida, ele está com representantes da Guarda Civil Municipal. Olá, Marcelo, tudo bem? O que você traz de novo para nós aí? Tudo bem, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde também para os nossos entrevistados aí nos estúdios da TV Câmara, na Rua Alferes, José Caetano, número 834, no centro da cidade. E nós estamos, nesse momento, na Escola Municipal Professor Milton Rontani, no bairro da Pauliceia, em frente à outra unidade de ensino, que é a Dario Brasil. Nessa Escola Milton Rontani, votam aqui 2.260 eleitores, pelo menos, estão aptos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, 2.260 eleitores têm condições de fazer a votação nessa escola até às 17 horas. Como você disse, nós estamos aqui com o inspetor Adalto, que está respondendo hoje pela Guarda Civil no operacional nesse dia 15 de novembro. Adalto, boa tarde para você. Como que estão os trabalhos hoje aqui de mobilização? Você que está comandando diversas equipes da Guarda Civil, alguma ocorrência, algum incidente desde as 6 horas da manhã, quando começaram a chegar aqui os seus profissionais? Boa tarde a todos. Hoje está sendo um dia, em experiência das outras eleições, bem tranquilo. Não houve nenhum incidente até o momento, apenas uma pequena discussão numa escola lá em Santa Terezinha, mas logo solucionado.
E então está transcorrendo tudo normal, não houve nenhuma ocorrência de alcoolismo, de boca de urna, de algum eleitor exaltado. Está tudo transcorrendo normal até o momento. Esperamos que continue assim até o final. Pela sua experiência em cobertura de eleições, geralmente são esses casos que predominam: alcoolismo, direção perigosa, discussões. Em eleições passadas, isso também era frequente. Sim, geralmente acontece com frequência essas ocorrências. Porém, hoje ainda não chegou à nossa central de operações nenhuma ocorrência que necessitasse da intervenção devido a algum fato de alcoolismo, agressividade, direção perigosa, ainda não houve. Esperamos que continue assim até o final do expediente. Esse desentendimento que você falou nessa unidade em Santa Terezinha foi motivado por eleições ou não teve nada a ver? É positivo, foi lá uma eleitora alterada, mas começou uma breve discussão lá, mas já foi resolvido de imediato. Não houve nem intervenção policial, já se resolveu entre eles mesmo lá. Mas é por conta da fila, né, para ela atingir a sua sessão de votação. Período da tarde, nós estamos percebendo, Adalto, pelo menos, o Eric e também os nossos entrevistados aí nos estúdios da TV Câmara, que houve uma participação maior de eleitores. A gente está percebendo aqui, isso é completamente visível aqui, o número maior de eleitores votando agora a partir das 14 horas. E nessa escola aqui, a professor Milton Rontani, não é diferente. Está acontecendo isso, pelo menos, nas unidades que você tem observado hoje, inspetor Adalto? Sim, ocorreu, até porque hoje houve aquela extensividade do horário por conta de dar prioridade aos idosos, das 7 horas até as 17, das 7 às 10 a prioridade seria para os idosos, mas mesmo assim não houve correria, houve aquela tranquilidade. Amanhã menos procurado, as sessões menos procuradas, e agora à tarde o pessoal tem comparecido mais maciçamente para exercer o seu direito de cidadania. Pelo fato de votar para prefeito e vereador, está mais rápido? Está rápido, não está, você vê, forma uma fila ali, mas logo ela já é consumida, o pessoal já vota e se retira. Então não está formando muitas filas não, é 2 candidatos, né? Um vereador e o prefeito, que irá assumir aí o governo da cidade no próximo 1º de janeiro. E tem sido bem rápido, o pessoal tem vindo com praticidade para exercer o direito aí. E no seu operacional hoje, todas as escolas que estão recebendo os eleitores, você tem feito visita e vai fazer a visita até às 5 da tarde? Exatamente. A Guarda Civil disponibilizou o efetivo para patrulhamento onde não há guarda fixo. O efetivo infelizmente não conseguimos locar um guarda em cada escola, mas em 17, que são as que a gente julga mais críticas, a gente escalou um guarda fixo para permanecer do início ao fim da votação. E nas outras, com algumas viaturas de patrulhamento, temos também os nossos grupamentos de apoio, que estão todos com prioridade de patrulhamento nas proximidades de escolas e exercendo ainda o serviço de segurança normal que a Guarda Civil proporciona diariamente em Piracicaba. Adalto, pela sua relação com a Polícia Militar, a Polícia Civil, também no dia de hoje, as ocorrências são aquelas consideradas de rotina? Sim, ainda está rotineira, até a gente tem mantido contato com os dirigentes, os comandos da Polícia Militar, e também não tiveram nada não apontaram até o momento em relação à eleição nenhum incidente até o momento. Adalto, muito obrigado pelo esclarecimento e também por atender aqui a reportagem da TV Câmara. Bom trabalho para vocês aí. A Guarda Civil agradece a oportunidade e estamos às ordens. Qualquer novidade podem nos solicitar pelo 153. Conversei agora, o Eric, com o inspetor Adalto ao vivo, aqui diretamente da Escola Municipal, professor Milton Rontani, e o que a gente percebe é que eu achei que a cidade estava suja pela manhã, viu? Eu só achei, porque sujeira agora nós estamos vendo na tarde desse dia 15 de novembro, aqui mesmo em frente à Escola Milton Rontani, muito santinho na rua, muitos papéis foram jogados pelos candidatos, tanto a vereador quanto para prefeito. E aqui se acentua ainda esse problema, porque uma escola é de frente com a outra. Eu vou ver se eu consigo pedir aqui para o Gustavo, que é o nosso repórter cinematográfico, para fazer aqui um malabarismo aqui com a nossa câmera e mostrar aqui o portão da Escola Milton Rontani. E para vocês terem uma noção que é um portão de frente com o outro aqui, é uma escola municipal e a outra escola estadual.
Então são dois colégios aqui, dois locais de votação, um de frente para o outro, no bairro da Pauliceia. Isso faz com que os candidatos aí, tanto para vereador quanto para prefeito, aproveitem e joguem aqui muito material na rua. Então, os profissionais da limpeza pública aqui de Piracicaba terão um trabalho bem significativo, pelo menos aqui nesse local, para recolher todo esse lixo, esse material que está aqui depositado, infelizmente, em frente dessas unidades. Ô, Eric. Marcelo, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado por essa conversa aí esclarecedora que você teve com o inspetor Adalto. Infelizmente ainda é uma prática e é interessante que essa informação que ele trouxe aqui para a gente sobre as questões aí dos santinhos, os chamados derrame de santinhos, também é uma prática comum, né, em termos de modelo de campanha. E eu ouvi de alguns representantes de partidos durante essa semana que justamente por aquilo que a gente estava falando dessa falta de rua, vieram os santinhos, vieram os materiais, mas aí você não tinha onde distribuir. Então, sobra, o que acontece, acaba jogando, o que é uma prática irregular, o que é bom a gente sempre ressaltar isso. Além desse aspecto irregular enquanto lei eleitoral, ele também cria problemas. Aqui nós tivemos já o juiz eleitoral falando da última eleição em que uma senhora escorregou no santinho, acabou se machucando. Então ele tem também esse aspecto, sobretudo aí nos colégios eleitorais, onde são pessoas mais idosas votando, então é muito complicado isso. Mas voltando ao nosso assunto, Vitor, está encaixando com esse papo, como que você analisa essa questão? Falta rua, mas práticas como o derrame de santinho, que é irregular, ainda acontece, tentando dar esse clima aí de eleição. Pois é, Eric, eu acho que é uma questão, na verdade, é quase como um resquício de uma tradição, né? Eu tive a impressão, apesar de tudo, conforme Marcelo Bandeira comentou, inclusive nas imagens agora aí, mas ainda assim eu senti um pouco menos do que eu imaginava. Eu esperava muito mais sujeira, se a gente fosse comparar com as eleições anteriores. Uma tradição do derrame, como você bem colocou, é intensa, é uma prática lamentável ainda, irregular, que muitos candidatos continuam mantendo, que eu, como tanto eleitor, cidadão, mas também como profissional que atua nessa área, não indico essa prática, lógico, nem do santinho em si, porque é um desperdício de material, as pessoas depois descartam, não jogam direito fora, enfim, é uma perda de dinheiro, mas ainda acaba sendo uma estratégia usada por muitos candidatos como um último recurso, né? Na verdade, é essa que é a ação. Muitos eleitores ainda indecisos, vai que esse eleitor chega ali, vê um papel na frente, vai nesse mesmo. Então, muitos candidatos ainda, infelizmente, utiliza desse recurso como uma estratégia de fisgar o eleitor lá naquele último momento, já na porta da urna eleitoral, né? O que é muito triste, porque na verdade o ideal seria que o eleitor tivesse já vindo pesquisando, sabendo em quem votar, que não escolhesse alguém ali que ele acabou de ver o papel, né? E como você disse antes, quando estava discutindo aqui com a Rose também, a questão do dilema que você colocou, eu acho que é muito isso o momento que a gente vive mesmo, né? Um dilema de que as redes sociais, ao mesmo tempo que elas podem aproximar pessoas que estão distantes, inclusive muitas vezes sem se falar muito tempo, sem se ver muito tempo, então as redes sociais acabam aproximando, entre aspas, as pessoas, porém, é uma aproximação fria, falsa, que não se dá como no corpo a corpo, no face a face, né? Então ela às vezes engana, na verdade, a gente achar que está mais perto das pessoas por conta das redes sociais. Eu acredito que isso vai caminhar ao longo do tempo para os jovens que são nativos digitais, que já nasceram tendo a internet, já na sua mão e tal, tem uma facilidade melhor para viver essa vida dupla, do online e do offline. Para todos nós aqui que somos mais velhinhos, que vivemos uma vida sem a internet, ainda é algo que é muito separado, né? E boa parte dos candidatos estão nesse cenário, aí a dificuldade de lidar com isso. Legal, só para a gente complementar a questão do derrame de santinhos, né? Eu conversei durante essa cobertura das eleições com os juízes eleitorais, obviamente, né? E aquela pergunta de sempre, é irregular, mas como vai pegar a pessoa que faz essa irregularidade? Porque qual que é a dificuldade? Vamos dizer que eu sou um candidato e eu sou contra o Vitor. Eu vou lá, pego o santinho do Vitor e derramo o santinho na escola para alguém falar, o Vitor fez isso que é irregular. E ele pode fazer contra mim. Então, essa dificuldade de você conseguir pegar quem faz essa irregularidade acaba também estimulando. Aí eu pergunto para você, Rose,
de que forma a sociedade ou os eleitores podem combater isso ao, por exemplo, negar, né, em dar o seu voto a alguém que faz uma prática que é, inclusive, irregular? Olha, eu acho que essa é uma questão um pouco complicada. Você não tem como evitar isso, porque faz parte da educação do cidadão, né? Então, assim, essa prática eleitoral do santinho, do derrame do santinho, ela foi muito mais reforçada em campanhas eleitorais anteriores. Eu me lembro, quando era repórter, que a gente acordava de manhã para as eleições, todas as escolas estavam com o chão forrado com todos os candidatos. Parecia um tapete, né? Era um tapete, exatamente. Era um tapete colorido, um tapete numérico com vários números, que você olhava e falava, meu Deus, choveu panfleto na madrugada. Escorregadio, né? Um tapete escorregadio. Exatamente, com todos os riscos que o cidadão pode ter. Mas isso era intensificado em eleições de 10 anos atrás, vamos dizer assim, ou até mais. Hoje, essa prática já reduziu. Por 2 motivos, eu acredito, Érico. Primeiro, pelas redes sociais, em que há uma economia de material. A gente sabe que os candidatos aprenderam a usar a rede com o Barack Obama. Então, o Barack Obama, ele meio que ensinou o político a como se posicionar e como fazer campanhas no mundo digital. Então, isso significa um investimento em tecnologia, mas uma redução significativa de papéis, né? Nossa prática eleitoral está caminhando, acredito eu, que para o fim do panfleto. Talvez o pôster, talvez a faixa, isso ainda continue, porque é um momento ainda que as pessoas têm a oportunidade de ir para a rua. Eu creio que vai chegar um momento da consciência do cidadão que o papel é desnecessário. Tudo vai ser virtual, vai estar tudo no celular. Eu recebi muita propaganda de candidatos no meu WhatsApp, no meu Facebook, no Messenger, no Instagram. Então, haverá uma intensificação de movimentos de comunicação nas redes sociais em vários sentidos, até mesmo pela economia e pela preservação do meio ambiente, né? Então, é uma questão aí de consciência do cidadão e de consciência do eleitor e não votar quem faz sujeira. É simples assim. Só que não é tão simples, a gente sabe. Realmente, tem vários crimes eleitorais que acontecem, né, nesse processo. E é muito importante o eleitor ter essa consciência de que ele pode evitar que aquela pessoa que comete um crime seja eleita, né? Então, acaba sendo essa última decisão dele. Mas, em relação só a uma questão que eu gostaria de pontuar, Rose, eu me preocupo muito ainda com a desigualdade de acesso, né? A gente fala muitas vezes emocionado, com certo, olha, o digital, mas ainda muita gente está fora do digital, né? Então, a gente tem um eleitorado muito grande que depende do corpo a corpo, ele depende do papel enquanto mídia, ele depende dessa chegada, assim. De fato, é uma abundância que está acontecendo, mas ainda há essa desigualdade e é claro que aí, ao longo do tempo, isso pode se revertendo também. Mas vamos caminhando aqui, porque tem muito tempo para a gente lançar aqui, né? Que a gente pautou aqui para o debate, o Parlamento Aberto nas Urnas de Debate, e eu quero colocar no ar uma matéria que é sobre doações de campanha. Você falou agora, Rose, que isso mudou muito, né? A forma de fazer campanha, né? E também sobre os cuidados que os eleitores devem ter para fazer doações. E dentro dessa questão da doação, há um aspecto importante que são as vaquinhas virtuais. Vamos ver aí a reportagem e na volta a gente continua aqui a nossa conversa com Vitor Corte Real e Rose Bars. É possível participar da política de diversas maneiras, acompanhando o trabalho do prefeito e do vereador, cobrando melhorias no seu bairro e na sua cidade, indo a reuniões e audiências públicas. No período das eleições, também é possível participar contribuindo financeiramente para as candidaturas que te representam. A lei permite a doação de quantia financeira e de bens, como um carro para ação de campanha. Mas é preciso ficar atento, já que estas regras estabelecem limites ao uso de dinheiro vivo e percentual condizente com a renda declarada. Pessoas físicas podem doar até 10% do valor da renda bruta anual
que foi declarada à Receita Federal em 2019. O valor do uso de bem imóvel ou imóvel, ou mesmo a prestação de serviço para a campanha, não entra nesse cálculo de 10%, mas também não pode ultrapassar R$40 mil. As doações em dinheiro ficam limitadas a R$ 1.064,10 e devem ser feitas em depósito pessoal e identificado. Acima dessa quantia, somente pode ser doado por transferência bancária entre a conta do doador e a do candidato, ou ainda por meio de cheque cruzado e nominal. Lembrando que precisam ser sempre identificadas com o CPF. Um formato que tem crescido bastante nas últimas eleições são as chamadas vaquinhas virtuais. Mas é importante ficar atento para não cair em golpes na internet. Os financiamentos coletivos de campanha devem ser promovidos pelos próprios candidatos em plataformas pré-habilitadas pela Justiça Eleitoral. Os sites devem conter identificação dos doadores, com nome completo e número de CPF, valor das quantias doadas individualmente, forma de pagamento e a data da doação. E também devem emitir recibo de comprovação, o que facilita, inclusive, na hora de declarar no imposto de renda do próximo ano. Todo esse procedimento é fundamental para dar segurança ao doador e também para alimentar o Divulga Candi, site da Justiça Eleitoral, em que é possível acompanhar os gastos de campanha dos candidatos. As vantagens também refletem para os candidatos, como explica Leon Botão, coordenador de uma campanha neste ano e que utilizou a modalidade. E o legal da vaquinha é que ela é muito fácil de usar, né? Então a gente consegue gerar um link e manda para os apoiadores pelo celular ou pelo computador já conseguem fazer a doação ali seguindo as normas da legislação eleitoral, então também é fácil para prestar contas disso depois. E é fácil porque as pessoas conseguem doar qualquer valor. Então, às vezes, a pessoa consegue ajudar com R$10, R$20, R$50, depende do quanto aquela pessoa tem disponível, né? E do quanto ela está disposta também a bancar aquele projeto de candidatura. Outras vantagens da vaquinha virtual são poder doar por cartão de crédito ou por boleto, o que amplia as possibilidades entre os apoiadores. Além disso, como foi permitida antes do início da campanha eleitoral, contribuiu para que os candidatos pudessem ter as finanças mais organizadas. Então, a gente conseguiu lançar ela com uma certa antecedência, para que quando começou a campanha, a partir de agora a gente pode pedir voto. A gente já tinha um certo valor em caixa, a gente já tinha uma previsão orçamentária do que a gente poderia fazer já nesses primeiros dias de campanha. Né, que é para a gente realmente, a partir do primeiro dia possível, a gente já tinha material para ir para a rua, já tinha como conversar com as pessoas, com material gráfico, material online. A legislação impõe limite a quanto o candidato pode gastar. O valor máximo para as eleições municipais deste ano foi calculado com base nos limites de 2016 e mais a inflação no período, e ainda varia por cargo e município. No caso de Piracicaba, a campanha para vereador pode gastar em torno de R$59 mil. Já na disputa para prefeito, no primeiro turno, o limite é cerca de R$395.900. Caso ocorra a escolha do prefeito no segundo turno, esse limite é de até R$160 mil. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela proibição do financiamento empresarial de campanha eleitoral. Desde então, os recursos para candidaturas têm origem pública, pelo fundo eleitoral, ou por doações de pessoas como a aposentada Cíntia Prada. Neste ano, ela doou pela segunda vez a uma candidatura. Eu dou para um candidato cujo histórico de vida, cujo histórico de ação eu conheço. Então, são candidatos, primeiro, que tem uma preocupação com o social. Segundo, tem uma história de vida decente, crítica, honesta. E a democracia participativa exige a participação do eleitor não só na hora de votar, né? Mas também para fazer com que haja candidatos, né? Fazer com que os órgãos, tanto a Câmara, como o Executivo, como o Judiciário, desempenhem a contento o papel. Cíntia incentiva outras pessoas a doarem,
como uma maneira da população contribuir no aprimoramento da democracia. A gente tem que agir como formiga, né? É aquela história da formiguinha, é a ação de formiga. Eu dou, o outro doa, o outro doa, o outro doa, vai juntando, e aí a gente vai conseguindo colocar as pessoas que a gente pretende para nos representar. As doações podem ser feitas até depois do dia da eleição, mas nesses casos devem ser no limite das dívidas previstas pelos candidatos. A violação das regras para financiamento de campanha pode acarretar em multas que equivalem a 100% do valor irregular gasto. Em casos mais graves, as punições prevêem até a perda do mandato, mesmo depois da posse dos eleitos. Bom, as vaquinhas virtuais aí, ou também como são chamados, os financiamentos coletivos de campanha, elas cresceram, né, nesse contexto aí, após a decisão do Supremo Tribunal Federal em proibir o financiamento empresarial de campanha. Rose, como que você avalia aqui as vaquinhas e qual efeito delas tem na relação entre o candidato e o eleitor? A gente viu a fala da eleitora dizendo, né, que aquilo dá para ela a chance de participar mais, né, dentro da candidatura que ela apoia, né? Como que você vê essa relação da vaquinha? Eu acho que isso é ideal, né? Eu acho que a vaquinha virtual integra essa transformação que nós estamos vivendo do mundo analógico para o digital. E garante também mais transparência nas contas públicas do candidato, do recebimento, quem doou e quem está recebendo essa doação. A participação do povo, a participação popular, a participação do cidadão na campanha do seu candidato é o que realmente garante a representatividade nos poderes constituídos. Porque se um candidato recebe X financiamento de um empresariado, ele vai estar representando quem? Quando for eleito. A tendência é que ele represente esse empresariado, em detrimento de outras pessoas ou de outros empresários. Então, acho que, para mim, a participação do povo, inclusive na contribuição, no financiamento da campanha do seu candidato, é um sinal democrático, um sinal de democracia. E deveria ser assim sempre. Perfeito, Rose. É interessante você colocar isso. A gente vai falar mais para frente sobre isso aqui, que é o fundo eleitoral, né? Muitas vezes há uma crítica ao fundo eleitoral, mas o fundo eleitoral, ele, assim como a possibilidade de você fazer as vaquinhas, fazer a doação, né, do eleitor para o candidato, eles têm que ser vistos como uma conquista da democracia também. Eu vejo dessa maneira, viu, Rose? Eu acho que é muito importante. Sim. E, Vitor, a gente pode dizer aí que as vaquinhas, elas são uma forma também, então, de aprimoramento da democracia, já que ela possibilita que o eleitor tenha aí uma relação de mais lealdade, né? Só que você acha que essa relação de lealdade, ela ganha em quanto, né? Quanto que dá para a gente imaginar que há uma maior lealdade quando o eleitor está ali doando para o candidato dela? É mais uma novidade, né? É mais um elemento desse cenário do digital que a gente já falou um tanto aqui. A fala da Rose foi precisa, um ponto que eu acredito também, que, na verdade, o envolvimento do eleitor com o seu candidato deva começar antes da própria eleição, na verdade. É uma relação de vínculo. Não adianta o candidato apareceu ontem aqui, está pedindo meu voto, eu não sei o que ele fez, o que ele está prometendo fazer. A chegar a esse ponto do eleitor depositar, além da confiança do voto, depositar investimento financeiro no seu candidato, é um sinal de maturidade democrática, de conscientização, de envolvimento de fato. Não simplesmente ir lá e cumprir um dever que é votar, mas sim um direito, que é o de todos nós, participar do processo democrático, mesmo fora do período eleitoral. A questão que fica, que justamente é o problema sempre que a gente discute a questão do digital, que a gente até falou hoje aqui também, é da inclusão, né? Porque para muitas pessoas, o fato de entrar num site, colocar lá, pagar com cartão de crédito, enfim, enviar esse dinheiro por meio digital, eletrônico, ainda é muita desconfiança para alguns, de dificuldade para outros com relação ao acesso. Então, é esse ponto que eu acho que é onde o funil aperta nesse momento, porque enquanto conjunto, a doação por meio de serviços
pessoal, tivemos um pequeno problema técnico aí que acabou derrubando a nossa transmissão, mas voltamos aqui com o programa Parlamento Aberto Debate. O Vitor estava falando, eu gostaria que você complementasse aquilo que você estava dizendo sobre a questão da vaquinha, se você puder retomar, sobretudo nessa aí que você colocou da desigualdade que há ainda, a desconfiança das pessoas usarem cartões de crédito e tudo mais, né? Muito bom. O programa ao vivo é assim, né, Eric? A gente estava falando aqui no bastidor. Que é um cai e levanta e vamos lá. Vamos em frente. Muito bom. Justamente essa questão, né? Quando a gente trabalha com elementos no mundo digital, corre-se esse risco. Ao mesmo tempo que você tem uma oportunidade enorme, né, das pessoas poderem doar com toda facilidade, declarando, né, seu CPF, usando cartão de crédito, enfim, etc., todos os meios que é possível se utilizar por uma doação via meios digitais. Por outro lado, há um abismo, né? Um abismo ainda de exclusão desse mundo digital, um abismo no sentido da desconfiança de se fazer esse tipo de investimento, né? A gente pode chamar dessa forma. Então, há algo para ainda avançarmos, porque ao mesmo tempo, como a Rose comentou, que eu concordo, eu acho que ao fazer democracia na sua, na sua amplitude, né? A participação com apoio, inclusive financeiro das pessoas, do eleitor, mas essa questão do digital, a gente espera que com o passar do tempo fique ainda melhor, para facilitar a vida das pessoas participarem dessa maneira. Então, com certeza, Vitor, é o que a gente deseja, né? Que isso acabe crescendo. Mas então, assim, para a gente fechar esse assunto das vaquinhas virtuais ou dos financiamentos coletivos de campanha, vale lembrar que o fim do financiamento empresarial de campanha foi uma demanda da sociedade a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela OAB lá em 2011 e que, como dissemos aqui, em 2015 teve a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, como a gente já fechou um bloco, tivemos esse pequeno problema técnico aí, vamos seguindo aqui. Eu vou chamar um intervalo para tomarmos uma água aqui, os nossos convidados também tomar uma água e já voltamos com esse debate aqui sobre formatos de campanha e como eles impactam na forma dos eleitores receberem as mensagens dos candidatos. Não sai daí, voltamos já. Ô, Bia, vai na diretoria e entrega esse documento, por favor. Essa foi a primeira ordem do dia da Beatriz, entregar um documento. Mas aqui na Câmara, a expressão ordem do dia tem outros significados. Ordem do dia é a relação de assuntos que serão tratados em uma reunião legislativa. Também é chamada de ordem do dia a parte da sessão plenária ou da reunião de uma comissão em que são discutidos e votados os projetos, requerimentos, propostas. Para começar a ordem do dia no plenário da Câmara, é preciso ter, no mínimo, 257 deputados presentes.
Serviço de atendimento ao consumidor. Bom dia, em que posso ajudá-lo? Bom dia. Eu comprei um aparelho de DVD com vocês, mas ele não funciona. Eu vou estar te transferindo para um de nossos técnicos que vai estar lhe prestando atendimento. Só um momento. Tá bom, eu aguardo. A melhor maneira de uma empresa saber se o seu funcionamento está dentro do esperado é através do contato com o cliente, certo? É por isso que a Câmara dos Deputados tem a Ouvidoria Parlamentar. A Ouvidoria Parlamentar recebe, examina, encaminha reclamações e sugestões que podem ser enviadas por cidadãos como você ou por qualquer grupo organizado. A partir da sua opinião, a ouvidoria pode propor melhorias, investigações, audiências e é ela quem responde diretamente à população em nome da Câmara. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria por e-mail ou através do número 0800 619 619. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Nada como uma boa reforma para mudar o astral da casa. Troca piso, muda a cor das paredes e ela está novinha em folha. Com as leis também é assim. Quando se trata de mudar ou modernizar a Constituição, o caminho é a PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Somente o presidente da República, ou no mínimo 171 deputados ou 27 senadores, podem propor uma PEC, ou mais da metade das assembleias legislativas do país. A tramitação da PEC é um pouco diferente. Na Câmara, a PEC passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, uma comissão especial analisa a proposta, que ainda precisa ser aprovada pelos deputados em 2 votações no plenário antes de seguir para o Senado. Pensa que acaba por aí? Para aprovar uma PEC é preciso pelo menos 49 votos no Senado e 308 votos na Câmara. Estamos de volta aqui com o programa Parlamento Aberto nas Urnas Debate. Estou aqui com os professores Vitor Corte-Real e Rose Barz. Estamos falando aqui sobre formatos de campanhas eleitorais, como que as mensagens chegam aos eleitores, como os eleitores se decidem para votar nesse dia tão importante aqui das eleições municipais de 2020. Tem um conceito que é trabalhado aí dentro da academia, que é a ideia da pós-política, ou seja, de que a gente não tem mais um debate ideológico mais na sociedade, que administrar um órgão público, uma prefeitura, um governo estadual ou federal, é simplesmente algo de realocação de recursos. Mas não, existe um aspecto ideológico, né? Aí eu queria que vocês analisassem justamente a influência que uma campanha mais morna tem em reforçar uma ideia de que não há uma disputa ainda ideológica em torno, né, do Estado, em torno das ações de governo. Aí eu começo pela Rose, se ela puder falar para a gente o que ela acha sobre isso. Olha, essa é uma situação muito complexa, que o mundo da academia não consegue ainda ter muito claro definido qual é o caminho que as discussões políticas vão tomar, porque no mundo prático, o próprio sujeito da campanha, ou o sujeito do partido, tenta esvaziar o conceito de política para dizer, não, eu sou um técnico, eu estou lá para administrar, vou cumprir exatamente o orçamento, vou atender as demandas da sociedade, como se ele fosse isento de ideologia, né, do aspecto da essência do ser humano, que é ser político. Aristóteles já nos falava sobre isso. Somos seres políticos e, como seres políticos, sempre vamos defender uma ideia. Né?
seja ela uma ideia um pouco mais socialista, uma ideia um pouco mais liberal, mas ela é uma ideia. Então, o debate da ideia sempre estará em pauta no mundo da política. Não adianta você querer esvaziar e dizer que é pós-política dentro do conceito do mundo da pós-modernidade, que é um conceito que vem da sociologia, porque o muro de Berlim caiu, né? A direita e a esquerda, elas podem não ter essa mesma conotação histórica dos anos 80, dos anos 90, mas ela sempre vai existir enquanto ideia, enquanto elemento ideológico do ser humano. Somos seres políticos. Então, esse esvaziamento, essas campanhas mornas, elas, para mim, representam uma desinformação ao cidadão, porque ele está dizendo, olha, eu não sou político, né? Com uma maneira de dizer para as pessoas que estão cansadas da política, cansadas da corrupção, cansadas das mentiras que a gente vê, né, que são descobertas em processos judiciais, e os políticos, alguns políticos vão presos, mas eles vão presos porque não têm índole moral para ser um político. Mas essas campanhas mornas que defendem essa ideia do não político, de ser um técnico, ele está o quê? Esvaziando a própria essência do ser humano, que é ter uma ideia sobre como ele gostaria de viver, sobre a cidade que ele gostaria de ter, sobre os projetos que ele gostaria que fossem desenvolvidos na cidade onde ele mora. Então, sempre vai haver uma ideia e sempre vai haver uma ideologia. Perfeito, Rose. Vitor, a gente, né, você que tem uma tradição de estudo, a gente sabe que tudo isso que a Rose colocou, muito bem colocado, né? A materialidade da vida, a gente tem uma vida que é material, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que comer, tem que beber água, tem que andar de carro, tem que andar a pé, andar de bicicleta, enfim. Tudo isso ela é permeada pela ideologia, por como você vai repartir essa materialidade, né? E você acredita que a campanha, da maneira como ela tem sido colocada, ela tira, que é um aspecto que eu particularmente gosto muito da política, que é o do aprendizado também, enquanto sociedade. Você não acha que, além de você vender uma ideia de voto, né, em cada candidato, você também tem que passar uma ideia de aprendizado sobre essa materialidade da vida? Muito bom, Eric. Ao trazer essa discussão, esse tema, dá vontade de a gente ficar aqui só falando isso, né? Para quem gosta de discussão filosófica, da construção do fazer política na sua origem, a Rose trouxe o Aristóteles aqui para participar da conversa com a gente. Está aqui entre nós. É uma riqueza que, não sei, né? Talvez para muitos dos nossos telespectadores não seja assim do interesse, talvez seja um papo chato, acadêmico e tal, mas a gente adora, né, Eric? Já tivemos outras conversas assim. Sim. E o materialismo que você traz na sua fala, eu acho que realmente o caminho está por aí. Um dos pontos é esse. Realmente a gente vive num cenário de vida materialista que as ideologias acabam ficando em segundo plano nessa perspectiva. Por conta disso, quando a gente olha para a política, esse esvaziamento ideológico, eu acho que ele acontece sim, mas assim como a Rose, eu não creio que num nível de pós-política tão evidenciado ou tão efetivo de que é deixado de lado as ideologias de maneira proposital para um fazer técnico também proposital. Eu acredito que esse caminho para o pós-política é muito mais acidental por um lado, despreparo de outro, e a gente consegue visualizar isso claramente pelos partidos. Como que você olha hoje para um partido e consegue enxergar claramente a ideologia que está por trás daquele partido? Já foi mais claro isso. E aí, qual que é a análise que eu faço, a minha percepção? Por um lado, é um despreparo mesmo, de boa parte de alguns candidatos, de alguns gestores, alguns responsáveis por partidos que não foram estudar, de repente, o que é a política e vai numa onda, de repente, na conquista de voto, tentando o caminho mais curto, que aí é técnico, aí é muito prático. Por outro lado, eu acho que é justamente por uma questão de que, ao esvaziar a questão ideológica, você consegue atingir mais facilmente as pessoas, porque você acaba ficando num plano médio que você cria menos inimizades, vamos dizer assim, menos resistência, né? Então, quando você não tem claramente, a minha ideologia é essa, eu acredito nisso, nosso partido defende isso, os candidatos que estão aqui dentro vão levar essa bandeira. Você acaba restringindo.
E ao restringir, você abre uma frente para resistência, para oposição. Então, se você baixa o nível da força ideológica, você cria menos conflito. Então, acho que tem os dois lados. Tem, por um lado, um despreparo e, por outro lado, algo que é muito pior, que é justamente um rebaixamento ideológico para conseguir penetrar mais facilmente na população. Só para complementar, antes de passar para você, me faz lembrar, né, no início da década de 80, ali final da década de 70, havia até uma expressão que era não há alternativa, né, que foi muito utilizada pela Margaret Thatcher, pelo Ronald Reagan, né, tanto lá a primeira-ministra da britânica quanto o presidente dos Estados Unidos. E me faz lembrar como esse esvaziamento ele também tem um interesse ideológico, né, Rosa? Exatamente isso que eu ia falar. Quando você esvazia a proposta de um partido, a proposta de um candidato, no âmbito de ser alguém técnico, você está esvaziando a própria condição do ser político. Isso é desinformação, é manipulação de informação proposital. Isso é grave. Isso é muito grave no âmbito de que você vai... Não, ele é técnico, então eu vou votar nele. Não, cara, ele é político. Que político é esse? Quando o professor Vitor coloca que não se tem muito claro qual é a ideologia que os partidos estão defendendo isso, nós temos que pensar e ter consciência de que isso é proposital. Está na mesa como uma maneira de manipular o leitor no sentido de dizer, venha comigo, eu sou você. E, na realidade, ele não é você. Quando ele ganhar o seu voto, quando ele ter o seu voto, ele vai ser ele e não você. Ele vai ser o político que ele é, defendendo a ideologia do partido que ele está. Então, isso é uma desinformação que nós precisamos estar atentos a toda aquela pessoa que faz isso. Porque somente com a informação correta é que você vai votar corretamente. E chega aqui para mim um recado do Jaime, que é amigo de vocês também, dizendo o seguinte, ó, ser político é estar vivo na sociedade. Então, eu acho que com a frase do Jaime dá para a gente encerrar com esse assunto, que eu acho que é muito importante a gente trazer isso para que as pessoas também se atentem, né, na hora de votar, na hora de fazer a política do dia a dia. Mas se tem algo que não muda muito aí ao longo do tempo, eu até diria pelo contrário, que é uma área de interesse, né, e até se amplia, né, porque são os jingles de campanha. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque recentemente eu vi uma reportagem muito bacana em que fala dessa diversidade rítmica aí que marca os jingles dos candidatos. Eu mesmo tenho na minha memória vários jingles que, né, ao longo da minha vida escutei, até hoje lembro, né, e particularmente gosto muito de alguns, tanto pela qualidade, né, pela complexidade ali da melodia, variação de ritmo, dentro do próprio jingle, que acaba sendo interessante, né? E nessa matéria que eu vi, ela apresenta inclusive um mapa do Brasil com os ritmos mais comuns de acordo com os estados brasileiros. Então, por exemplo, em São Paulo é mais comum o pop rock, né? No Rio de Janeiro é o samba, aparece ali, o brega é bastante comum na região norte, em estado como o Pará, o sertanejo é mais comum na região centro-oeste, em Goiás, por exemplo, mas... E aí, eu vou pedir até depois uma opinião do Vitor sobre isso. O ritmo vencedor aqui no Brasil, que é mais utilizado em jingle, é o forró. E aí, Vitor, o que você acha dessa questão do jingle? Qual que é a importância dele aí para fazer aquele papo de clima, né, de campanha que a gente estava falando? O que o jingle tem enquanto funcionalidade? Muito bom, Eric. Você me lembrou de uma matéria que nosso amigo Rafael Bittencourt produziu recentemente sobre jingles também. E, particularmente, na minha área de atuação, na minha área de interesse de pesquisa, jingle é uma das peças, um dos formatos que eu mais aprecio, assim, enquanto construção criativa, enquanto melodia, enquanto canal de acesso do eleitor junto ao seu candidato, né? Por quê? Porque é música. Então, quando a gente lida com um elemento artístico como a música, ela tem um aspecto de sensibilização, a música preenche o ambiente, né? A música talvez seja a única coisa efetivamente 3D, porque outras coisas 3D são simulações de 3D, né? Mas a música, o som preenche o ambiente e gruda na nossa cabeça, né? Tem pesquisadores que tratam o jingle como um chiclete, né? Que gruda ali e fica repetindo, porque realmente, diferente das músicas em geral, o jingle tem uma carga de repetição muito grande. E eu acredito que o estilo, a sonoridade do forró, talvez seja uma dos elementos musicais, em termos de harmonia, que melhor proporciona essa questão de repetição e cadência
talvez muito mais que outros estilos musicais. Então, natural, de repente, os profissionais que trabalham com música, junto aos candidatos para os quais eles trabalham, sugerir. Eu acho que é muito mais no sentido de sugestão do estilo musical que o forró permite, por conta da coisa meio ciranda, sabe? Que proporciona essa questão de ficar repetindo, e você vai gravando e vai repetindo, assim, do que outros estilos. Por exemplo, o rock, que é muito mais difícil, né? A questão assim de grudar, né? E outros estilos também. Eu acho que mais isso do que o aspecto cultural do rock, do forró no Brasil. Eu acho que é muito mais pelo elemento musical. Fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Qual que é o seu gênero de jingle preferido? Jingle é duro, né? Mas estilo musical é rock, né? A gente Eu curte sei, rock. Vitor. Eu perguntei, essa eu joguei só para mostrar que ele é do rock também. Rose, de que maneira o jingle contribui aí para passar a mensagem política ao eleitor? E não tem também aí o perigo de, embora ser popular, tudo isso que o Vitor já colocou, ele pode dar muitas vezes aí um ar mais caricato ao candidato, né? Até arriscando a própria credibilidade das propostas. É um elemento de campanha muito importante, o jingle. Muitas vezes as pessoas nem prestam atenção muito na letra, mas na sonoridade, né? A música, que é uma linguagem universal, é que faz com que as pessoas tenham adesão àquele jingle. Um jingle que dança, por isso que o forró é muito famoso, as pessoas podem dançar, né? A criançada. Então, você está lá tocando, passando a campanha eleitoral, a criança vai e começa a dançar. Pronto, pegou. A família vê a criança dançando, acha bonito, estimula, canta e pega. Mas, realmente, ele é caricato. As letras, elas não representam a proposta do candidato em si, a proposta de campanha em si, mas é a apresentação de maneira caricaturada do seu candidato. Perfeito. E uma coisa interessante nessa questão aí de produção de jingles são as paródias também, né? E aí vou lembrar aqui, assim, ó, tem dos Beatles que eu vi, música da Ivete Sangalo, música de rock, eu escutei até um do Black Sabbath, uma banda de metal. E se procurar, você acha de tudo, né? Do ponto de vista do marketing, Vitor, como isso funciona aí para propaganda do candidato, aquilo que você falou de grudar na cabeça, né? Pois é, a paródia tem dois lados, né? O primeiro que pode ser um problema, porque a paródia pode ser caracterizado como algo, uma apropriação não autorizada, né? Então, chegar nesse ponto, como é que um candidato está usando a melodia dos Beatles e fazendo o jingle dele? Tem punição prevista para esse tipo de apropriação, né? A gente não sabe exatamente que tipo de acordo, se ele comprou, como é que foi, mas é um risco. Quando a gente está fazendo no sentido de sugerir, criação e tal, é natural os candidatos optarem pela paródia. Por quê? Porque é um caminho mais fácil de acertar o eleitor, né, com um tipo de melodia, de musicalidade que já está construída. Então, é um atalho, mas é um atalho perigoso se não devidamente registrado, comprado, enfim, tudo que envolve as questões dos direitos autorais. Paródia precisa ser usado com muita cautela, que senão é mais um problema para os candidatos terem que administrar, de repente, uma situação como essa, né? Mas, Rose, você, de repente, gosta de uma música ali, de um artista seu preferido, aí alguém faz um jingle com ele. Aí você vai escutar essa música de novo, você vai sempre lembrar desse jingle. Isso pro eleitor não acaba criando um pouco aí, pô, o cara roubou a música que eu gostava. Então, é muito relativo, né? Porque se pegarem uma música de um artista que eu gosto, eu vou ficar chateada. Porque, né, políticas à parte, artista do outro lado. Mas é essa a intenção da campanha. Sim, claro. Né? É essa a intenção, manter o eleitor atento à sonoridade da campanha que ele está administrando. Então, atende às questões de marketing, não atende às questões culturais. Pode ser até pode ser pior, né? Porque, de repente, é uma música que o eleitor já não gosta daquele estilo. Isso. E aí, nossa, já não gosta dessa música, esse candidato está vindo com essa música. A paródia é um risco enorme. Enorme, né? Tem que saber usar dentro daquele nicho que você realmente conhece, né? E, claro, os jingles de campanha são uma tradição nas nossas eleições. É muito bacana, de forma geral, aí, essa forma de levar a mensagem
ao eleitor, também une a criatividade com informações, né, sobre a cidade. Eu vi alguns jingles esse ano muito bacanas em termos assim de ter uma mensagem política construída, e isso acaba sendo muito legal e quebra aquele clima mais aguerrido, né, assim, de braveza, né, deixa a coisa um pouco mais leve. Mas continuando o nosso papo aqui sobre os formatos de campanha, eu vou chamar uma outra matéria produzida durante o programa Parlamento Aberto nas Urnas, porque vale a pena aí ressaltar, pessoal, hoje a gente está fazendo a cobertura, mas faz um mês aqui que nós estamos trabalhando diariamente, trazendo diversas informações aí para você, né, para as eleições, né? E nessa matéria trata das mudanças das regras das coligações. E isso também fez com que mudasse o aspecto das campanhas, principalmente naquelas campanhas que dependem muito do tempo de TV e do rádio, né? Estou falando em relação à candidatura para vereador, na chamada nas coligações proporcionais. Então, solta a matéria aí e depois a gente volta com esse assunto aqui no estúdio. As eleições deste ano serão atípicas e não será apenas em função da pandemia do novo coronavírus, que alterou o calendário de votação e forçou protocolos de segurança sanitária na hora de votar. Uma das principais novidades é o fim das alianças entre partidos para o cargo de vereador, o veto às coligações partidárias, definido na Emenda Constitucional 97/2017. A coligação partidária é a união de 2 ou mais partidos políticos, por período determinado, para que ele dispute conjuntamente as eleições, como se fosse um único partido, inclusive em direitos e obrigações. É chamada de eleição majoritária aquela em que a disputa envolve os candidatos a prefeito, governador, senador e presidente. Neste caso, leva-se em conta o voto em cada candidato, ou seja, o mais votado ganha a eleição. A eleição proporcional é a que o eleitor escolhe quem acha mais apropriado para ocupar uma das cadeiras nas câmaras dos municípios, nas assembleias legislativas ou na Câmara dos Deputados. É o partido que detém as vagas, e não o candidato. Embora esse cálculo pareça mais complexo, especialistas garantem que para o eleitor será mais fácil entender o resultado nas urnas, já que antes se votava em um candidato X, mais alinhado ao seu pensamento, e quem levava a vaga de fato era o candidato Y, que não representava nada disso. Organiza uma distorção histórica associada à forma como o sistema proporcional permitia que os partidos políticos se organizassem. Se isso é bom ou ruim para os partidos é uma coisa, mas isso era muito ruim para a cabeça do eleitor. Como que eu posso convencer alguém de que eu voto na legenda do meu partido A predileto e elejo um candidato do partido D coligado? A coligação é mantida para efeito de suplência, mas a vida dos partidos políticos em relação, por exemplo, à lógica da governabilidade pode ser feita de qualquer forma. Portanto, eu podia perder um vereador da situação e ganhar um da oposição, e isso para o eleitorado é uma coisa completamente estranha, não só na hora do voto, mas também na hora do exercício do mandato. A visão de que a emenda constitucional corrige distorções também é compartilhada pelos juízes eleitorais de Piracicaba, que estiveram na Câmara para uma sabatina com os repórteres do Departamento de Comunicação e da TV Legislativa. Isso é uma questão de extrema importância para respeitar a vontade do eleitor, porque ainda que o eleitor vote em massa num único candidato, não é justo que esse candidato leve consigo candidatos que tiveram votações inexpressivas, né? Então isso daí acaba sendo um desrespeito à vontade do eleitor. Então a mudança veio em muito boa hora para evitar certas situações que são injustas mesmo para os candidatos. O juiz eleitoral Rodrigo Pares Andreucci acredita que a emenda veio para facilitar a escolha do eleitor no voto para vereador. Isso facilita muito para o eleitor, né? Que numa coligação ele vai votar para alguém que tem uma linha de pensamento semelhante à dele, mas ele pode eleger alguém que tem uma linha de pensamento totalmente diversa da que ele tinha. As novas regras foram definidas por meio de votações no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu declaro promulgada
a emenda constitucional número 97 de 2017. O partido político ficará, em termos de número de cadeiras dentro do parlamento, com o equivalente à sua votação em termos proporcionais. Acabou. Principalmente agora, com o fim das coligações, está fácil demais. Um partido político que tiver 10% dos votos para vereador, somados legenda e todos os seus candidatos, terá 10% das vagas dentro do parlamento. É simples assim. Muito bacana a matéria aí do jornalista Rodrigo Alves, muito bem detalhada. E aí eu pergunto para você, Rose Barz. Aliás, só fazer uma correção, eu esqueci de colocar no currículo da Rose Barz que você é uma das fundadoras do Departamento de Comunicação da Câmara, né? Então aqui está registrado e a nossa gratidão a você pelo seu trabalho, né? Mas o que as mudanças na regra da coligação acabaram aí impactando nos formatos de campanha nessas eleições municipais, Rose? Bom, essa é uma novidade, né? O resultado dessa novidade a gente vai ver realmente nas urnas, mas eu acredito que a população não tenha muito claro o que significou essa mudança nessas regras, como é que realmente vai compor a Câmara de Vereadores, como é que vai ser a eleição dos seus vereadores. Aliás, a eleição do vereador sempre é uma incógnita, né? Enquanto a gente tem aí alguns candidatos a prefeito muito bem claros e a gente vai sabendo quem é quem ao longo da campanha, a mídia dá espaço para esses candidatos, os candidatos a vereadores ficam mais no corpo a corpo com o seu eleitorado, com os seus amigos, né? Dentro dos limites aí que nós temos do distanciamento social. O resultado a gente vai ver na prática, na finalização dos votos. Eu espero que haja mais representatividade, sim, né? A busca pela representatividade na Câmara de Vereadores é muito importante, porque é o legislativo quem define a ordem, a lei, quem define como a cidade vai ser organizada por meio das leis, né? Então, eu aposto que haverá, sim, mais representatividade, mas qual é essa representatividade? Difícil saber, né? Por enquanto. Ou quem sabe hoje à noite. Quem sabe aí. Lembrando que a gente vai acompanhar aqui a apuração, né, dos votos a partir das 5 horas da tarde. Então você continua com a gente aqui na TV Câmara aí para acompanhar também a apuração dos votos. E claro, a gente não pode desconsiderar, Vitor, que o fim da coligação, né, isso que a Rose colocou, ela traz uma maior lealdade partidária, vamos dizer assim. Porque foi aquela coisa como foi apresentado na matéria, né? O eleitor votava no candidato X, mas que estava coligado com Y. Aí acabava elegendo Y e não X, criando aí até uma confusão no eleitor, né? E como que você então analisa o impacto disso para essa legitimidade, vamos dizer assim, do voto, né? Essa questão das coligações, inclusive como a Rose também colocou muito bem aqui, eu acredito que é mais um ponto de evolução, de maturidade, porque de fato você tem um partido, tem uma composição ali de uma chapa, tantos números de candidatos, e o seu voto vai para aquele candidato, mas também vai para aquele partido, e não para partidos que eles estão aliados. Ou seja, eu acredito no candidato X do partido Y. Quanto mais votos esse partido Y tiver no acúmulo dos votos dos candidatos que pertencem a esse partido, mais representatividade desse partido nós teremos na Câmara de Vereadores. Então, isso é um pensamento que eu acredito ser lógico, né? Você, de repente, não foi o seu candidato que conseguiu ser eleito, mas, de repente, é um outro candidato daquele partido, ainda assim, teoricamente, respeitando um viés, né? Então, eu acho isso de uma maturidade, é mais um ponto que a nossa democracia, que é recente, que passa por diversas dificuldades, retrocessos em alguns pontos, mas nessa medida da coligação é importante. Assim como também a questão de cotas, participação de mulheres, a gente precisa que isso seja respeitado, seja ampliado, não simplesmente ser uma obrigatoriedade de 1/3 das candidatas de um partido X ter que ser mulher, porque a lei diz que tem que ser, mas sim como algo que a sociedade deveria enxergar e, na verdade, pela lógica, seria no mínimo 50%, né? Não teria que ser 1/3, como a legislação está impondo no número de candidatos. Mas eu acho que ainda é um passo que se a gente consegue caminhar nesse sentido,
as coligações para os vereadores já não existindo mais é um avanço. Quem sabe uma próxima medida seja 50% homens, 50% mulheres, e assim a gente vai avançando. Agora, com o fim das coligações, muitas candidaturas, que é outro aspecto dessa decisão, né, e que impacta direto nisso que a gente está conversando, que é formato de campanha, elas ficaram mais dependentes, vamos dizer assim, da campanha nas redes sociais. Por quê? Antes você tinha coligação, então o partido X, que tinha tanto tempo de TV e rádio, com o partido Y, que tinha tanto tempo de TV e rádio, eles se juntavam, aí você fazia a propaganda para os candidatos, né? Agora não, você não pode ter isso nas candidaturas aí, nas proporcionais, né? Para vereador, por exemplo, né? E aí, volta no início da nossa conversa, depende das redes sociais. Rose, como que você analisa justamente para uma candidatura como vereador, que muitas vezes é um eleitor que está fora da rede social, que não tem esse acesso, é o cara mais simples, porque é a base, ele não consegue ver essa campanha nem na TV, nem no rádio satisfatoriamente, porque ela também acaba não tendo essa possibilidade, né? Como eu disse, Eric, a campanha para vereador ela é sempre muito mais difícil do que a de prefeito. Ele não tem tanto espaço na mídia quanto o candidato a prefeito possui. E nós temos muitos candidatos a prefeito. Nós temos mais de 500 nomes esse ano para candidato a vereadores, né? São 547, exatamente. Né? Então, assim, como conhecer cada um desses candidatos? É um desafio tanto para o candidato quanto para o eleitor, que fica na dúvida. Ele não sabe quem é, não sabe qual partido é, qual é a ideologia desse partido, qual é o programa de governo desse candidato. Então, a rede social é a alternativa mais barata de acesso para o candidato, mas também ainda nem todo mundo está lá, né? É um processo de mudança. Essas eleições desse ano, elas representam uma semente de como será a eleição de 2022, né? Então, é um processo de mudança que nós estamos vivenciando, vamos experimentar, vamos analisar os resultados, porque é tudo novo, né? As redes sociais são novas. A maneira como as redes sociais desse ano estão sendo utilizadas, seja pelo Covid ou não, é nova. A maneira é nova. E o candidato a vereador, ele tem um trabalho em dobro para conseguir o seu voto. Muitos são desconhecidos, né? Então, a rede de amigos, a rede familiar, que não deixa de ser uma rede social. Sim, claro. Né? Essa rede social de amigos e de famílias pode ajudá-lo, ou deveria ter ajudado na eleição, na sua eleição. Mas é o desafio de todo mundo conhecer realmente quem é o candidato a vereador, porque, infelizmente, a quantidade de candidatos inibe a divulgação de quem do que é que ele se propõe, cada um deles. Olha, esse assunto é muito bom, a gente ficaria aqui horas conversando, eu particularmente adoro, mas como a gente já está chegando ao final, mas eu quero fazer uma última pergunta para você, Vitor, porque você atua mais próximo do marketing digital, né, que é a sua área de estudo mesmo, né? E aí, como que você vê esse impacto, né, o que a Rose falou, né? Acaba perdendo o rádio e a TV, opta-se pela rede social, mas a rede social não tem o mesmo calor, né? Acaba, dentro de uma pandemia, difícil até você sair, você fica meio travado, vamos dizer assim, você fica meio ilhado, né, como eleitor. Como que você vê o papel e até eu queria uma análise um pouco de alguma coisa que você viu que foi inovadora nesse sentido. Maravilha. Então, como você bem disse, Eric, a minha área de estudo principal nesses últimos anos, além da política, além do design, é também o digital. Em 2014, eu tive a oportunidade de defender a tese de doutorado sobre as eleições de 2014 à presidência. Na verdade, defendi em 2015, mas analisei o papel do Facebook nas eleições presidenciais de 2014. E o que nós concluímos com aquela pesquisa naquele momento? Que por meio das redes sociais digitais, você consegue atingir uma gama muito grande de público, de maneira muito rápida, dialogado, interativo,
Mas, por outro lado, e foi o principal ponto das considerações do trabalho, da pesquisa de doutorado das eleições de 2014, foi que não há, de fato, a representação do diálogo nas redes sociais. Tem muita gente falando, é um canal extremamente democrático para você falar o que você pensa, mas, ao falar o que a gente pensa, a gente está sujeito a ouvir o que a gente não quer. E é nessa resposta, que é aí que se dá o diálogo, né? Eu falo A, você responde A mais B, eu argumento com A mais B mais C, e aí se dá o diálogo. Nas redes sociais, isso chega um momento que há um corte, porque realmente a pessoa fala o que quer, quando recebe algo que ela não quer, ela para ali, ou seja, não se dá o diálogo por natureza, coisa que no face a face, no presencial, você não tem que, tá bom, vamos parar de conversar agora, estou indo embora. Você estende o diálogo. A questão de expor os pontos de vista, quando você está no presencial, é muito mais quente, uma palavra que a gente já usou bastante aqui hoje, né? Porque de fato você está numa discussão ali, a discussão ela toda dentro de uma questão de respeito e tudo mais, mas a argumentação cresce, há de fato o diálogo. Tanto é que daí na pesquisa nós chamamos de diálogo monológico. O que é? É um ambiente de diálogo, há o espaço para réplica e tudo mais que se dá no diálogo, porém é uma pessoa falando sozinha, porque o que vem no argumento da outra, às vezes não tem nada a ver com aquilo que você começou falando. Esse é um sintoma, é um problema, na verdade, das redes sociais, de ocorrer essa dispersão do assunto e não se dá um assunto em profundidade. Perfeito, Vitor, muito bacana. Olha, eu gostaria de ter mais tempo para poder conversar com vocês. Como eu falei aqui antes, né, nós tivemos aqui o programa Parlamento Aberto nas urnas, Projetos da Casa. Eu vou falar com a Valéria, quem sabe, né, a gente continuar um programa desse de debate, porque eu acho muito legal trazer esses debates. Aprendi muito com vocês aqui, acredito que quem está em casa também nos assistindo também deve ter aprendido, deve ter aí colocado a cabeça para funcionar um pouco mais em relação a esse debate que é tão importante. Então eu queria agradecer, tá, Rose, agradecer, Vitor, muito obrigado, tá? Muito obrigado por atender aqui o nosso convite, essa disponibilidade toda, tá? Valeu mesmo. Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui, tá? Lembrando que a cobertura do Parlamento Aberto nas urnas continua e vai até depois aí das 5 horas, aí com a apuração dos votos. Então, daqui a pouquinho, agora são 3 horas e 39 minutos, ou seja, 20 para as 4, daqui 1 hora e pouquinho aí fecha as urnas e começa a apuração dos votos e nós vamos acompanhar tudo daqui dos estúdios montados na Câmara de Vereadores de Piracicaba. E você acompanha na TV Câmara, no canal 11.3 em sinal aberto, TV digital, no 4 da Claro Net e também no 9 da Vivo Fibra e, claro, nas redes sociais aí, no Facebook e no YouTube da Câmara de Vereadores. Muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam e continue conosco aqui nessa cobertura. Parlamento Aberto nas urnas, eleições 2020.